versículo 7. Como nós fazemos isso sempre, lendo a palavra do Senhor em pé, convido você para esta noite ler o Salmo 42, o verso 7. Não foi propósito meu, eu creio que foi do Senhor, ele me trazer essa mensagem que não foi realmente intenção minha, mas é como se fosse uma continuação da palavra que foi pregada hoje de manhã, só que o Senhor vai levar numa outra direção. O Salmo 42, verso 7, o salmista diz: um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras, ou catadupas, como está em algumas versões. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Eu quero fixar a primeira parte do verso, onde diz: um abismo chama outro abismo. Antes de sentar, eu queria orar com você pelo momento da palavra e pedir que você orasse mais uma vez. Esse é o momento de você pedir o Senhor para falar. Pai, nesse momento, tua igreja está de pé para ouvir tua voz. Eu declaro mais uma vez, determino, proclamo o domínio do Senhor Jesus. Ele domina esse lugar. É pelo domínio dele que nós falamos a palavra dele. E os anjos dele protegem o espaço. Guardem a palavra do Senhor. Eu declaro ela protegida em nossos ouvidos, guardada. Todo espírito roubador de palavras está amarrado, proibido. E a palavra não voltará vazia. Ela fará o que lhe apraz. Ela não volta vazia. Ela é a palavra do Deus vivo. Ela vai nos trazer vida e força nessa noite. Eu te abençoo com a palavra do Senhor. Você pode dizer assim, em nome de Jesus: eu recebo a palavra do Senhor no meu espírito. Aleluia. Pode sentar diante do Pai. Aleluia. O título da mensagem é Criados para uma motivação. Nós somos seres humanos criados para uma motivação. Na verdade, sem motivação, ninguém faz nada. Nós somos pessoas que precisamos ser motivados a fazer alguma coisa, tá? E lógico, hoje nós queremos falar da motivação de servir ao Senhor. Mas o que é uma motivação? Uma motivação é algo, preste bem atenção, porque a mensagem vai ser forte desde o começo. É algo que pegou o nosso coração. É algo que agarrou o nosso coração. Preste atenção. Uma motivação é algo onde o meu coração e o seu ficou preso. Tá? E olha, pode ser uma profissão. Se você vê uma criança, um jovem, uma pessoa apaixonado por ser um médico, ele vai se tornar um médico famoso. A razão de ele realizar grandes coisas na área médica é porque ele foi motivado no coração, o coração foi preso, conquistado pela medicina. Mas você sabe, hoje nós vamos analisar as motivações do nosso coração. Porque as pessoas não se apaixonam só por profissões, elas se apaixonam por muitas coisas. Se apaixonam por sonhos. Sabe, a motivação, às vezes, ela é uma coisa silenciosa, mas ela está sendo formada dentro de nós, sem a gente perceber. Às vezes, uma criança não está percebendo que dentro dela, as coisas que ela já observou ao seu redor estão formando uma motivação nela. Ou ela está dizendo assim: eu nunca vou ser igual a minha mãe, ou eu quero ser igual a minha mãe. Ou eu quero ser igual ao meu pai, ou eu nunca quero ser isso. Porque uma motivação está sendo formada silenciosamente lá dentro. Sabe, o seu coração pode ficar preso numa pessoa. E essa coisa aqui é incrível como que essa coisa de se apaixonar começa cedo na vida da gente. Começa cedo. E você sabe que a coisa que mais anima um jovem é ele estar apaixonado. Você sabe, a vida é sem graça, sem graça, sem graça. No momento que você se apaixona por alguém, a vida ganha todas as cores que existem. Todas. Motivação. É algo que prende o coração. Tem pessoas que se apaixonam por um estilo de vida. Tem pessoas que são motivadas por uma causa. Nenhum de nós vai deixar uma marca
onde nós não fomos marcados primeiro. Tá? Eu gosto muito de ver filmes, e é a minha única diversão, como eu disse. E eu gosto de ver dramas e histórias reais. E o que acontece nos filmes é que alguma coisa motivou a pessoa. Alguma coisa motivou a pessoa. E quando aquilo conquista o coração dela, ela faz uma história. Ela faz uma história com aquilo. Porque o ser humano não é nada sem motivação. Ninguém nunca fez um filme de uma vida que não se apaixonou por nada. Não existe filme nenhum de uma pessoa, filme que eu digo bom, né? De uma pessoa que não fez nada, que o coração não foi pego por nada. Porque a marca que nós deixamos na vida é a marca que marcou o nosso coração. Entendeu? Sua motivação é uma questão de conquista do coração. E aqui está onde Deus entra. Deus, foi falado nessa manhã, Ele não tolera... você lembra o que falou de manhã? Deus não tolera? Deus não tolera um coração dividido e não tolera uma mente dividida. E a razão dele não tolerar o coração dividido é por causa da motivação. Se tem duas coisas motivando o coração, ele tem que tirar uma, porque ele quer o coração inteiro numa motivação só. Deus, ele tem muito ciúme do coração. É lá onde as motivações se tornam. É o terreno das conquistas, é o nosso coração. Um dos versículos que todo mundo tem que ter de cor é o Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele vai surgir as motivações, aquilo pelo que você se apaixonar, é onde você vai investir. A gente encontra crentes sem buscar a Deus de verdade, mas é porque eles não encontraram ainda, eles não foram conquistados no coração. O coração é o terreno das motivações, tá? Motivação é coisa do coração, não é coisa da mente, tá? Não adianta as pessoas tentarem servir a Deus na letra, e Paulo fala isso, que você pode servir na letra, isso é, você conhece a teoria da teologia, você conhece os conceitos, você pode até ser professor teológico numa escola e ensinar as doutrinas, porque você conhece a letra, mas não quer dizer que você tem uma motivação no coração, que você foi conquistado no coração por aquelas coisas, tá? Existe o lado emocional dessa relação com Deus. Presta atenção. Eu não estou falando do emocionalismo, mas eu estou falando do lado emocional, o lado onde Deus pega você. E onde é que Ele pega eu e você? No coração, na nossa emoção, na nossa motivação. Hoje Deus quer sondar onde estão as nossas motivações, Aliás, uma das orações que a gente tem que fazer hoje é aonde eu não fui conquistado pelo Senhor. Onde o Senhor não conseguiu me motivar. Por que eu não vou orar? Não me motivou, não me conquistou nessa área. Por que eu não tenho essa garra? Eu não fui conquistado para estar dentro da igreja fazendo o ministério. Não fui, eu prefiro sentar no banco. Eu não tenho motivação. Coração não foi conquistado. Não foi. Eu estou falando de um Deus ciumento, de um Deus possessivo, de um Deus que ele falou em Jeremias 29:13, vou mencionar esse texto várias vezes hoje, porque é o texto que ele diz, buscar-me-eis e me achar. Buscar a Deus, todo mundo busca. Todo mundo busca Deus. Todo tipo de religião. O que eles estão buscando? O diabo? Não. Estão buscando a Deus. Mas a segunda palavra do versículo é me achareis. Aqui está a grande diferença. Buscar todo mundo busca. Mas me achareis quando me buscardes de todo o coração. E o problema é que nós não buscamos de todo o coração porque o coração já está possuído por alguma coisa. Alguma coisa já conquistou o nosso coração antes de Deus. O lugar da verdadeira guerra da conquista do coração é a oração. Por quê? Porque só lá o homem entrega o coração, quando ora direito. Porque, irmão, Jesus, muito obrigado por esse dia.
E foi uma benção, obrigado mesmo. O Senhor me guardou, me protegeu, abençoou meu trabalho, minha tia, meu cachorrinho. Foi uma benção, obrigado. Estou indo dormir. O Senhor sabe, amanhã eu vou levantar de novo. Essa oração aqui não conquista nada, ela não tem nada a ver com o coração. Ela é uma boa noite para Deus. E Deus é uma boa noite. Lá em casa tem 4 pessoas. A gente dá 4 bom dia todo dia. Bom dia, good morning. 4. Mas isso não é conversa, isso não é assunto. Isso não desenvolve o relacionamento. Você levantar e dar um bom dia, e a gente dá bom dia, e dá boa noite, dá beijinho para dormir. Mas isso não é conversa, isso não é assunto. O que tem gente que vive de dar beijinho para Deus de noite. Estou indo dormir, Jesus. Thank you. Isso não desenvolve o relacionamento. Não tem como ele de conquistar com um beijinho assim, uma boa noite, um bom dia de manhã. A questão do coração é que a oração é o único lugar. Sabe por quê? Hoje na igreja a gente está ouvindo a pregação, mas a pregação não é sempre o lugar da conquista. Por isso que eu te pergunto, onde está aquele lugar que foi falado hoje de manhã? Um lugar onde você desce para ser encontrado por Deus. Deus é encontrado nas profundezas, ele se esconde, e você tem que descer procurando ele, no quarto de oração. Ninguém entrega profundamente o coração em outro lugar, a não ser na oração. Deus não conquistou alguns de nós ainda, porque nós ainda não o buscamos como deveríamos buscar, e essa é a prova. Muitos de nós servem a Deus sem motivação, sem entusiasmo, sem paixão, porque não fomos conquistados por Deus, não fomos. Por isso Deus precisa derrubar os altares no coração. Quando Deus olha para nós e não vê a motivação, ele sabe que ele não chegou no terreno do coração, porque é no coração que se formam os ídolos, é no coração onde ele nos conquista, é no coração onde nós somos rendidos. Eu queria abrir um texto com os irmãos, Êxodo capítulo 4, é um texto que eu compartilhei num dos cafés dos homens, uma palavra só para os homens, mas hoje eu quero compartilhar com as mulheres também. Só esse ponto. O versículo 6 e 7. Porque, na verdade, em Êxodo capítulo 4, Moisés tem uma experiência dupla com Deus. E eu não vou falar da primeira hoje. Porque a primeira experiência de Moisés, no capítulo 4, com Deus, é que, dos versículos 1 até os 5, Deus manda ele lançar a vara no chão, e a vara se torna uma cobra, e ele recolhe a vara, e ela se torna uma vara novamente. Mas eu não vou falar dessa parte. Porém, Deus fala uma segunda coisa para Moisés. Ele diz no versículo 6, coloca a mão sobre o seu peito. E o que está no seu peito? O seu coração. E quando Deus manda Moisés colocar a mão no peito dele, ele está falando assim, eu quero que você entre em contato novamente com o seu próprio coração. Vamos checar o seu coração, vamos ver o que há nele. E a mão de Moisés no peito dele fica leprosa. E o que Deus está dizendo para Moisés tem um problema no coração. Tem um problema no coração. Eu preciso resolver o problema do coração. E a mão só vai ao coração na oração. A mão só vai no coração quando você entra diante de Deus. Porque, irmãos, orar é checar o nosso coração todo dia, é realinhar o coração todo dia, é trazer nossas motivações. O que é a motivação? É as paixões que estão dentro de nós. É aquilo que você realmente ama. Irmão, tem gente que realmente gosta, é do Corinthians. Tem gente que realmente gosta, é do Flamengo. Eu estou brincando, mas tem gente que gosta de tantas coisas nessa vida que não tem muito espaço para o Senhor lá dentro. E quando você vai orar, Deus está olhando para o coração e ele põe a mão no peito, põe a mão no peito, aí você descobre que tem uma lepra. A mão fica leprosa, por quê? Porque Deus está tentando mostrar para Moisés, o problema está aqui, Moisés, o problema é aqui primeiro. Entre em contato com o seu próprio coração. Seu coração não foi conquistado só por coisas passageiras, nem só por coisas boas, foi conquistado por coisas ruins também, como nós vamos ver no fim dessa mensagem. E aí Deus manda Moisés colocar a mão no coração pela segunda vez, no versículo 7, torna a meter a mão no seio, e ele colocou a mão no coração e tirou, e ela estava branca, e o que Deus está dizendo é, eu posso resolver o problema do coração, eu posso resolver as motivações erradas.
A palavra que eu compartilhei na quarta-feira foi uma vida reta. E o que eu disse é que se você passa muitos anos vivendo, alinhando a vida para viver uma vida reta, você termina adquirindo um coração reto, um coração que não vai te dar problemas, um coração que não vai ficar lutando contra Deus. Porque quantos de nós tem uma luta interior? Você quer servir a Deus, mas o coração quer outras coisas. Ele ainda quer outras coisas. Há uma guerra lá dentro de nós. E Deus sabe que as motivações... Irmão, tem gente que tem uma motivação para trabalhar, mas é uma motivação, e assim, doente trabalha, com febre, com fome, com sono, sem comer. Porque a motivação é trabalhar. E o que está por trás daquilo, né? As coisas que vai adquirir. Deus sabe o que está no coração, o que agarrou o coração, o que conquistou o seu coração. Deus sabe. Quando Deus olha para nós, Ele só vê o coração. Ele manda Moisés botar a mão no coração. Eu queria pedir nessa noite, em primeiro lugar, nessa mensagem, coloca a mão no coração, coloca a mão no coração. Se a vida está sem graça, o coração não tem motivação, é porque outras coisas entraram lá. E Deus viu que Moisés tinha uma lepra no coração, mas ele pôde curar. Quando Moisés tirou a mão de novo, estava limpa, estava curada. Deus cura o coração, ele sabe que ele precisa resolver esse problema. Agora, deixa eu entrar no versículo que eu li, que é o Salmo 42, verso 7, porque o meu segundo ponto da mensagem é o seguinte: o homem foi criado para operar no profundo. A profundidade do ser humano está no seu coração. Tá? Você pode investir, o que investir na mente, pode fazer tantas faculdades e mestrado e o que você quiser, isso não faz você uma pessoa profunda, isso faz você um cabeção. Você sabe tudo, pode falar decorado, você é um cabeção, mas você sabe que a gente pode até se empolgar com a cabeça grande das pessoas, que eu falo, com a inteligência grande das pessoas, mas você valoriza mesmo a qualidade do coração das pessoas. Bom, ele é muito sábio, mas é muito mesquinho. Ela é muito inteligente, mas misericórdia. Quer dizer, o que você está falando? Que o coração vale mais. E realmente, o coração vale mais que a cabeça. E Deus sabe muito bem que o coração vale mais, que Ele diz que o homem é profundo, é no coração. Tá? E o desafio de Deus para o homem é sempre que o homem tem que descer até a sua própria profundidade. Por quê? Na profundidade do ser humano é que está o seu verdadeiro poder. O poder de uma pessoa não está na sua cabeça. Não está no tanto que aprendeu, no tanto que sabe, está no coração, é na qualidade do coração. É onde nós somos poderosos e profundos. O Salmo 42, verso 7, é um desafio para mim, para você, para todos nós. E nessa noite Deus está dizendo, um abismo chama outro abismo. Esse abismo primeiro é Deus. Deus é um abismo. Alguém diz comigo essas palavras, por favor. Deus é uma pessoa profunda. Você não vai encontrar Deus com superficialidades. Você não vai encontrar Deus com mediocridades. Profundo, 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 profundo. Tão profundo que em Romanos capítulo 11, Paulo fala aquele texto de adoração. E ele começa com as palavras, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, quão insondáveis. Você não pode pegar um submarino espiritual para descer, porque não chega no fundo. São os teus juízos, e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Alguém diz comigo, o Deus que eu adoro é uma pessoa profunda. A pergunta dele para você é, e você? E você? Você vai dizer, eu não sou uma pessoa profunda. Bem, se você não é, deixa eu te falar, Deus te deu um coração. E quando Ele te deu um coração, Ele queria dizer, eu sei quão fundo você pode ir com esse coração. Quero saber se você deixa Ele ir. Se você limpou esse coração e se você aprofundou ele, para ele alcançar suas próprias profundidades. Porque o poder do homem está na profundidade do seu coração. Para alcançar nossas profundidades pessoais, nós temos que nos desligar da superficialidade. Hoje foi pregado contra as distrações. O que é a distração? É a superficialidade. É a superficialidade das coisas, é o raso. O que é o raso? Todo mundo está no raso. Todo mundo está no raso. O que é a vida infantil e a vida jovem? São as coisas superficiais, supérfluas.
Quem são as pessoas profundas? Com 11 anos de idade, você é uma pessoa super profunda? Ou é mais fácil dizer que com 81 é uma pessoa profunda? Também é suposto ser, né? Porque tem gente com 80 aqui. É suposto que com a idade você desce nas profundezas do seu próprio espírito. É suposto que, por que é suposto a sabedoria chegar com a idade? Porque é suposto que o tempo que a gente vive na Terra nos desilude das nossas superficialidades e vai chamando a atenção da gente para uma vida mais profunda. É suposto que quanto mais se vive, mais se entra na própria profundidade do espírito, mais o ser humano reconhece o seu próprio coração, mais ele desce para um tipo de bom senso, um tipo de sabedoria, um tipo de entendimento, de maturidade, que não se acha numa criança, num jovem, ou numa pessoa de meia idade, porque o suposto é que com a idade você alcança as suas profundidades. Porque um abismo chama o outro abismo. E o que Deus está falando é, vocês estão servindo a um Deus profundo. Eu sou um Deus profundo, eu sou um Deus profundo. E enquanto vocês são pessoas superficiais, vocês não vão me experimentar. Porque eu sou um Deus profundo. Eu não sei se vocês estão entendendo essa palavra. Porque a maioria de nós nunca explorou as profundidades do seu próprio espírito. A maioria de nós não conhece a profundidade que tem em si mesmo. Deus não nos fez pessoas rasas. Ele nos fez para a gente se autoconhecer, se autodescobrir. Deus nos fez... sabe como? É um carro novo. Você compra um carro zero. Eu penso que ninguém jamais aqui fez isso. Todo carro que você compra, o velocímetro está dizendo que ele vai a 220 milhas, mas ninguém botou 160 milhas no carro. Espero que não tenha colocado mesmo. Porque aquilo ali não está ali só para enfeite. Quando a companhia te vender o carro com velocímetro que vai a 200 milhas, é porque o carro vai a 200 milhas. Mas você foi no máximo 120. De tanto medo você... Me perdoa, Senhor, eu estou voltando aqui. Mas o carro chega a 200 milhas. Você nunca descobriu a profundidade do seu próprio coração. Deus nos deu um coração para ir muito além do que a gente já foi. Nós somos pessoas rasas, nós não nos descobrimos, nós não nos exploramos, nós não nos despertamos, nós vivemos de superficialidade. E enquanto a gente vive de superficialidade, pensamentos superficiais e coisas corriqueiras, a nossa vida fica medíocre, o coração fica pequeno. É por isso que na hora de relacionar com Deus, não acontece muita coisa. Porque quando você vai se relacionar com Deus, Ele é um ser profundo, 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 profundo. Ele é um abismo que está chamando abismos, só que não chega a abismos diante de Deus, chega a pessoas rasas. Chega a pessoas que não conhecem nem o poder que há no seu próprio espírito. Você só conhece esse poder na oração, você só conhece esse poder na presença, você só conhece esse poder quando você está acostumado a ficar sozinho, sem os barulhos que foram pregados hoje, que você desce numa piscina, que lá embaixo você não escuta nada e você entra no profundo e você começa a descobrir um Deus profundo, porque uma profundidade em você começa a você descobrir uma profundidade em você. Não é só Deus que é um abismo. Há um abismo dentro do nosso espírito. Quando Deus fez a gente, Ele sabe até onde o velocímetro vai. Ele sabe até onde o velocímetro vai. Deus sabe que esse espírito, esse coração que está aí dentro de você, ele pode ir até milhas e milhas profundíssimas de profundidade em Deus, nas profundezas de Deus, ele pode ir. Mas as pessoas não se desenvolvem em Deus, elas não se acordam, elas não se despertam. Elas não deixam o Espírito Santo pegar na mãozinha dela e dar um dive, dar uma mergulhada no profundo do seu próprio espírito. A maioria das pessoas, a maioria de nós somos conformados. Você sabe que a natureza humana é preguiçosa. Ela é superficial, ela é medíocre. Quando você se torna uma pessoa profunda, você começa a perder paciência com as mediocridades. Você começa a perder paciência com as coisas fúteis.
Você perde paciência com... Você rejeita aquilo. Mas eu vejo pessoas se deliciando, tipo assim, em coisas tão superficiais. Eu percebo onde o espírito delas opera. Eles são um espírito criado para entrar na profundeza, mas eles só operam naquela faixa etáriazinha, superficial. Você sabe a dificuldade de Deus de lidar conosco? Não é o poder que Ele tem para ministrar, a glória profunda que Ele tem para ministrar, como foi ministrado hoje, mas é a nossa incapacidade, a nossa incapacidade de descer em nós mesmos. Jesus queria derramar mais nos discípulos, mas, como eu sempre digo, um dos versículos mais tristes do Novo Testamento, tem vários, mas um deles é esse, é João 16:12, que diz assim: tenho muito mais que vos dizer, mas vocês não podem tolerar. Jesus fala, vocês são tão rasos, vocês não têm profundidade em vocês, que eu não posso derramar mais. Tudo que eu derramei agora foi muito pouco para um Deus tão grande. Deus não criou o ser humano pequeno. Deus criou o ser humano com um coração. Coração fala de profundidade. Deus gera motivações no coração humano. Deus conquista um coração humano. Presta atenção, nós estamos ouvindo falar de um avivamento numa universidade chamada Asbury, se eu não estou enganado o nome, mas se você for procurar quem era Asbury, você vai ver, talvez a razão, por que Deus está fazendo um avivamento naquele lugar. Esse homem chamado Asbury, o pouco que eu sei dele, ele é um homem que nem casou. Ele decidiu não casar para viver a vida pregando. Diz que ele pregou mais de 20, se eu não estou enganado, 27 mil sermões na sua vida. Um homem que viveu a vida completamente para Deus. Sabe quando Deus entra na profundidade de um ser humano e Deus coloca certas sementes no profundo. Deus não coloca sementes no raso. Deus não coloca as melhores sementes no raso. Deus precisa que um coração abra um buraco grande dentro do próprio coração para Deus depositar uma semente lá dentro. São sementes que fazem um ser humano parecer um anjo. Faz o ser humano parecer um ser sobrenatural. Porque ele faz coisas que a maioria dos seres humanos não fazem. Porque Deus conseguiu descer até o profundo do espírito daquela pessoa. Como foi pregado e chamado por Deus nessa manhã, para que a gente fosse para a sua profundidade. E foi mencionado o versículo que eu vou mencionar. 1 Coríntios 2:9, todo mundo sabe o que os olhos não viram, o que os ouvidos não viram e o que o coração não percebeu é o que Deus preparou. Ei! Porém, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. A maioria dos crentes na igreja, no mundo inteiro, ignora as profundezas de Deus. A maioria das pessoas vive da superficialidade de Deus. Se eu vou à igreja no domingo, eu vou lá, vi o culto, acabou. Agora, sair da porta da igreja, meu negócio é trabalho, companheiro. Não, sabe? Tem que trabalhar, pagar minhas contas. I know. I know que saiu da porta da igreja, para você a vida agora é outra. A vida é secular. Deus é só esse momentinho aqui. É muito superficial a abertura que nós damos para um ser tão profundo como Deus. Ele não tem como entrar numa abertura tão pequena. Deus sabe que se Ele não conquistar a profundidade do coração, Ele não vai fazer coisas grandes. E Deus fica sondando, onde tem um coração mais profundo, para Ele depositar uma semente mais profunda, para Ele possuir a profundidade de alguém. É isso que o Salmo 42, o verso 7 diz, um abismo está chamando um outro abismo. O abismo é Deus, esse ser profundo que está procurando um abismo em mim, em você, para Ele poder depositar uma motivação. Se você nunca ouviu falar nos morávios, foi um dos maiores avivamentos do mundo, o avivamento que mais durou, talvez durou 100 anos. Os morávios eram um povo que morava na América, na Europa, e eles chegaram a se vender como escravos. Come on. Você se venderia como escravo?
Porque a única forma que eles acharam de evangelizar aqueles povos era se vender como escravos para ir. Espera, eu estou falando aqui da motivação no coração. Eu e você, sem motivação, a gente acha um absurdo. Nós não faríamos uma coisa dessa. Por quê? Porque nós não temos a motivação que eles tinham. Mas Deus, quando Ele chega a algumas reentrâncias do coração humano, Ele consegue fazer coisas espetaculares na terra, porque Ele conseguiu chegar na profundidade de alguém e lançar uma semente lá. Eu não sei quem foi Alexandre o Grande, só sei que ele foi um homem que morreu jovem. Eu não sei como, mas ele conquistou o mundo. Mas presta atenção, você não conquista o mundo se uma semente não chegar no profundo do seu coração. Eu não sei se o que aquele homem fez abençoou o mundo, não sei o que ele fez, mas uma coisa eu sei, no espírito daquele homem não crente, uma semente chegou no mais profundo, que não chegou em nenhum dos generais da época dele. Ele conquistou o mundo. Qual é o objetivo dessa mensagem? É você saber que o mesmo coração que essas pessoas eu mencionei, você tem um igualzinho. E você tem que olhar para dentro do seu coração e perguntar, Senhor, por que meu coração não despertou até hoje? Senhor, por que até hoje eu não vi uma profundidade em mim? Senhor, por que até hoje eu vivi meus anos nessa vida superficial? Senhor, por que até hoje meus pensamentos são essa mediocridade, esse levantar, dormir, trabalhar, comer, pagar conta, dormir, me amar, me beijar, eu quero e tal, Senhor, por quê? Por que a minha vida é só isso? Alguém tem que ter um desespero interior e falar, eu tenho um coração que não foi despertado. Não foi acordado. Porque se houvesse uma motivação dentro de mim, profunda o suficiente, eu seria capaz de dar a minha vida por algo. E aqui nós estamos falando pelo Senhor. Quando você vai ver aqui, quando você pega esse pano de fundo que eu estou falando, e você lê alguns versículos da Bíblia, você entende melhor o contexto do versículo. Por exemplo, qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que Deus está falando é, você tem que deixar eu entrar num profundo. Eu preciso te conquistar num lugar que eu nunca te conquistei. Presta atenção, eu estou pregando essa noite, mas eu que estou pregando, chego para Deus e falo assim, aonde você não me conquistou? Aonde você não me conquistou? Escuta, eu não estou me sentindo tão conquistado como eu deveria. E quando eu falo para isso para ele sabe exatamente onde ele não me conquistou. Ele sabe que esses 50 e poucos anos que eu sirvo a Deus, eu dou tudo, eu dou o meu tudo para Deus, eu não dei tudo realmente ainda. Não. Mais uma vez, eu vou falar aqui que o sonho da minha vida não é obter algo de Deus, é Ele receber completamente a minha oferta para Ele. E eu estou me referindo ao altar de Elias, porque o altar de Elias, o fogo consumiu a lenha, o holocausto, o altar consumiu as pedras, lambeu a água. Sabe quando Deus pega uma coisa e pega de verdade, pega tudo e não deixa nem sombra para ninguém? Eu queria que Ele me pegasse desse jeito. Eu não creio que Deus fez isso ainda. Eu creio que Deus já possuiu várias partes de mim. Eu creio que Deus tem possuído o meu espírito, Ele tem possuído o meu coração, mas não creio que Ele já possuiu como Ele poderia possuir. Eu não me conheci ainda completamente nas mãos de Deus. Eu me vejo mais como um homem se esforçando para me entregar, para ser possuído. Meu desejo é ser possuído de um jeito que eu nunca fui. E você? Está feliz com esse coraçãozinho fechado? Esse coração dormindo? Esse coração que é uma bomba atômica, mas ela está desativada. Seu coração, seu espírito, é uma bomba atômica que está desativada. Não foi a lugar nenhum. Me perdoa dizer que o seu coração não foi a lugar nenhum. Não foi a lugar nenhum ainda.
Se você acha que já recebeu todas as motivações da vida e está tão desanimadinho, deixa eu dizer para você, seu coração não descobriu ainda as verdadeiras profundezas de Deus. Há um absurdo de um mundo profundo para ser descoberto pelo seu coração. Você que vive uma vida sem graça, que não encontra motivo para se alegrar, nem para viver uma vida profunda, existe muito mais que o seu coração nunca experimentou, porque o diabo nunca deixou. Ele fechou a porta do seu coração. Deixa eu dar um versículo para te desafiar. Posso dar? Agora eu quero que você abra. Efésios 3:18. Você sabe, Efésios está no final da Bíblia. Esse verso que eu vou dar agora é um verso que eu oro. Porque eu descubro nesse verso 4 razões para orar. Efésios 3:18. Eu descubro nesse verso 4 direções profundas que o meu espírito precisa ir. Que eu não sei se ele já foi. Aliás, eu sei que ele não foi. Quando Paulo, pelo Espírito de Deus, esse Espírito profundo, uma das coisas que me fascina no Espírito Santo é que ele é um Espírito profundo. O Espírito Santo não é um Espírito de mediocridade, o Espírito Santo não é um Espírito de superficialidade, o Espírito Santo não é um Espírito raso, o Espírito Santo é um Espírito que está dizendo, quem quer descer comigo às águas profundas? Eu estou fazendo uma viagem no fundo mais profundo do mar. No escuro das profundezas, como foi pregado nessa manhã. Eu estou fazendo uma viagem. Quem quer ir comigo? E Paulo, pelo Espírito, ele diz, para que possais compreender com todos os santos 4 dimensões espirituais. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E o próximo verso diz, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Eu pergunto aqui, pergunta para você, você já orou pela largura? Você já pediu a Ele pelo comprimento? Você já falou para Ele sobre a altura? Você já conversou com Ele sobre a profundidade? Tem 4 dimensões aqui, para você chegar para Ele e falar assim, ei, qual é a largura da minha vida? Até onde você quer me expandir? Qual é o comprimento? Até onde eu devo alcançar? Quantas pessoas você quer que eu influencie? Você me criou, você me deu um coração, você me fez um ser humano, você me fez uma cópia de você. Você é um ser profundo. Qual é a largura da minha vida? Qual é? Qual é o cumprimento desse propósito que você tem comigo? Qual é a altura até que alturas espirituais você me chamou para eu chegar? Alguém está aqui ou estou sozinho? Vocês parecem que eu estou sozinho. Qual é a profundidade? Quão profundo você quer me levar? Alguém já perguntou isso para Deus? Alguém já perguntou isso para Deus? Quão profundo você quer? Você quer me levar 10 metros ou 100? Você quer me levar a 1000 metros? Ou você quer me levar a 10.000 metros de profundidade? Alguém já perguntou isso para Deus? Responde comigo. Não. Então comece a fazer hoje. Alguém diz comigo assim, vamos sair do raso. Vamos sair da superficialidade, irmãos. Tem alguém realmente querendo sair da superficialidade aqui? Irmão, tem uma largura para você conhecer. Ou você acha que a tua vida é só essa largura que deu até hoje aí? Irmão, tem crente que vive tão apertadinho, que o diabo imprensou ele, amarrou daqui, imprensou dali, deixou ele bem apertadinho, ele passa na vida assim. As finanças ele passa assim, apertado. Vida sentimental, nem passa, fica entalhado. O diabo não deixa passar não. O diabo não te deu espaço, ele não alarga as coisas. Ele não permite o seu coração se alargar para as coisas de Deus. Você tem que clamar por essa largura. Você tem que chegar para Deus e dizer, você me fez um ser profundo, cadê a largura da minha vida? Gente, eu vou pular aqui hoje à noite. Se vocês não me ajudarem, eu vou sair tirando vocês do banco, porque vocês precisam entrar nessa mensagem. Você precisa dizer para Deus, qual é o cumprimento? Onde é que eu devo alcançar? Onde é que eu devo alcançar? Olha,
qualquer que seja a razão de Deus, eu respeito que por 29 anos que eu estou na América, Ele não deixou eu sair do país. Mas eu fico perguntando para Ele, mas conversa comigo, só conversa comigo aqui. Quais são os países mesmo que você quer que eu vá? Conversa comigo só. Qual é o cumprimento? Até onde meus pés devem ir? Você acha que porque eu estou sem green card, porque eu estou preso aqui, porque eu não posso ir nos outros lugares? Eu vou falar uma coisa para vocês. Vai ter um dia que vocês não vão me ver aqui. Eu vou estar longe. Você sabe por que eu vou estar longe? Porque o meu coração não foi feito para ficar em lugares pequenos. Eu penso que a única forma de Deus me segurar foi não dar green card para Ele, não. Senão Ele vai rodar o mundo. Eu digo para você. Porque na hora que Ele abrir aquela porteira, acabou. Esse bode vai, esse cavalo vai. Sabe quando você abre a porteira de animal? Que ele estava preso muito tempo? Você sabe como é que é, né? Aqui, ó. Não vai me pegar mais. Você já perguntou a profundidade que Deus quer levar ao seu espírito? Você já perguntou a profundidade que Deus quer levar às suas orações? Você já perguntou a profundidade, a altura, as alturas celestiais, onde Deus quer levar você? Gente, alguém fecha os olhos, onde está agora, nesse momento? Porque só esse texto nós vamos orar ele agora. Espírito Santo, eu estou pregando sobre Efésios 3,18. Onde o Senhor fala de uma largura, de uma altura, de um comprimento, de uma profundidade. Espírito Santo, eu acabei de falar que tu fizeste este povo com um coração capaz de explorar essa largura, capaz de explorar esse comprimento, um espírito capaz de descer nessa profundidade e de subir nessas alturas. Espírito de Deus, eu estou pregando a tua palavra, leva esse povo a esses lugares, mostra essas dimensões às pessoas que estão neste lugar. Espírito de Deus, revela estas coisas que estão queimando no meu espírito essa noite. Há dimensões do Senhor que nunca foram exploradas por nós. Espírito de Deus, revela as profundidades. Leva-nos a esses lugares. Em nome do Senhor Jesus. Alguém diz comigo assim, Senhor, pelo teu amor, me tira da mediocridade. Agora, faz a oração com tuas próprias palavras agora, um minutinho aí. Por favor, pede. Me tira do raso, me tira. Me tira da mente medíocre, me tira da mente superficial. Me tira do meu prazer com as coisas supérfluas, com os pensamentos inúteis. Me tira desse nível tão superficial, tão... Ai, meu Deus, me tira disso. Me dá um senso de seriedade, me dá um senso de profundidade, me dá um senso de que tem algo mais, me dá esse senso, porque eu vivo muito conformado, eu vivo muito superficialzinho. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Eu clamo por misericórdia, porque eu não posso descer a esses lugares sozinhos, mas o teu Espírito está convidando, o teu Espírito está chamando, o teu Espírito está dizendo, um abismo chama, há um abismo chamando outro abismo. Alguém desce com o Espírito de Deus aqui, por favor. Alguém caminha com o Espírito de Deus aqui, por favor. Alguém diz, me leva, me tira dessa minha superficialidade. Estou tão ajeitadinho, tão bonitinho, tão arrumadinho na superficialidade. Tu nunca me deformaste, tu nunca me levaste no profundo. Deus. Deus das profundezas, leva esta igreja a uma vida profunda. Deus das profundezas, leva esta igreja a uma vida profunda. Deus das profundezas, eu que prego a tua palavra essa noite nesse lugar. Eu que declaro a tua grandeza nesse lugar. Levanta um povo profundo nessa casa. Tira um povo da superficialidade. Tira um povo da superfície. Leva o povo para o profundo. Leva o povo para as águas profundas. As águas escuras. Onde tu falastes nesta manhã. Amados, eu tenho mais 2 pontos da mensagem. Que Deus me ajude a pregá-los porque vale a pena. Esse ponto é o terceiro ponto. Ele diz assim, Deus precisa lidar. Isso é guerrear com as motivações que já conquistaram o nosso coração. E aqui eu quero falar 2 coisas que Deus traz para nós. Deus traz 2 coisas para nós, para lidar com motivações que já entraram no nosso coração. Ele traz desilusões e Ele traz decepções. Por favor,
Eu sempre prego contra a decepção, que você não pode estar decepcionado, você não pode estar desiludido, mas eu sei que Deus precisa nos desiludir. Eu quero dizer para você, para mim e para todos nós, que Deus está no business da desilusão. Deus gosta de desiludir pessoas iludidas. Deus gosta de desiludir pessoas que se empolgaram com o nada. Se empolgaram com o nada. Sabe quando você vê uma miragem, e você está morrendo de sede, e você olha no deserto, e você vê aquela água brilhando na rua, e é só uma miragem, uma mentira, e você se empolga e corre atrás daquilo. Quantas pessoas já morreram atrás de miragens? Deus não deixa um crente verdadeiro correr atrás de miragem. Deus prefere desiludir no meio do caminho. Deus não quer saber se vai quebrar seu coraçãozinho. Deus não quer saber se vai chorar algumas lágrimas. Deus não quer saber se vai sofrer algumas dores. Ele prefere te decepcionar com algumas pessoas, com algumas coisas, porque você estava empolgadinho demais, na direção errada, e o coraçãozinho já estava preso lá, e o coraçãozinho já estava agarrado lá. Alguém fala comigo aqui. Com quantas pessoas você já se empolgou e se decepcionou, e você pensou, aquela pessoa me decepcionou. Não, amigo, foi Deus. Você botando a sua confiança, botando o seu prazer onde não devia. Você colocando a sua expectativa onde Deus nunca teve. Desejo de você botar expectativa. E Deus permitiu você se decepcionar para você aprender. Não confia no homem, não vai atrás do homem, não coloca o teu coração lá. Você tem que olhar para cá. Mas Deus deixa as desilusões virem para desligar um coração que Ele quer conquistar. Antes de Deus conquistar o nosso coração, Ele precisa desligá-lo de onde ele está preso. Digo para vocês, há desilusões que são trazidas pelo Senhor. Sabe o que são essas desilusões? Deus guerreando com ídolos poderosos que estão dentro de nós. Deus guerreando com ídolos profundos. Deixa eu dizer para você, Deus lida com ídolos profundos em nosso coração. Eu sonhei com uma mulher. Sério? Sonho da minha vida. Sabe o que me ajudou a sonhar? O diabo. Chegou do meu lado e falou, eu te ajudo. E ele me ajudou a fazer uma imagem dentro de mim, que eu alimentei nas minhas orações. Olha, como que tem ídolos que você rega com orações? Deus, larga esse ídolo. Deus, larga esse ídolo. E Deus, e você? E aí, Deus começou a me trazer decepções. Como eu ouvia a voz de Deus, essa era a minha vantagem, porque tem gente que não ouve a voz do Senhor. Tem gente que está fascinado por um ídolo e a vontade de Deus para a minha vida. Mas eu ouvia a voz do Senhor. O Espírito Santo, de algum lugar, ele falava assim, eu não sei, tem uma coisa errada. Eu falo, o que é Espírito Santo? Isso aí não é para você. Como assim, Espírito Santo? Isso aí não é para você. Eu estou falando do que eu me empolguei, mas e você? Você se empolgou com o quê? O que Deus teve que arrancar da sua mão? Segura essa Bíblia aí. Segura ela. O que Deus teve que arrancar da sua mão? Que você não queria largar. O que Deus teve que tentar arrancar da sua mão? E quer saber? Teve gente que a coisa despedaçou. Mas não largou. Nós estamos lidando com uma situação em Chelsea, em que a coisa despedaçou, mas a pessoa não largou até hoje. A pessoa está magra, está definhando, mas não larga. Alguém diz comigo, nossos ídolos são poderosos. Quando eles conquistam o nosso coração, eles conquistam o nosso coração. Quando Deus olha para nós, Ele vê assim, uau, que fortaleza que tem aí. Que Deusão que tem aí dentro de você. Eu digo para você, tem crentes que o Deus é o casamento. O casamento que eu digo é a esposa ou é o marido. Eu não vou falar o próximo.
Eu não falei, vocês que falaram. Mas tem gente, nós conhecemos, que o Deus é um ministério, é a igreja. Irmãos, Deus lida com os deuses dentro de nós. Ele sabe pelo que você se apaixonou. Você não falou com ninguém, você nem sabe direito que durante a vida inteira você alimentou um desejo por aquilo, o seu sonho era aquilo, o seu sonho era aquilo, o seu desejo era aquilo, e o diabo te ajudou naquele desejo, e agora Deus tem que arrancar da sua mão, desiludir você, desligar você, para que Ele possa reconquistar o seu coração. E deixe-me dizer que alguns de nós continuam servindo a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Porque você não sabe quem é Baal na sua vida. Você não sabe quem ele é. Mas ele continua lá. Ele não foi destruído. Ele não foi arrancado. E Deus não tem problema de chegar para um homem que é o amigo dele e dizer assim: nasceu quando você tinha 100 anos de idade. Nenhum filho tem o valor que esse tem. Nenhum. Esse aí foi da sua velhice. Esse aí foi das suas lágrimas. Esse daí, só eu sei o que você passou para gerar esse filho. É esse que eu quero. Come on. Alguém pode imaginar quão precioso Isaac era para Abraão? É esse que eu quero. Agora, olha como Deus recompensa um homem. Quando ele vê aquele homem durante 3 dias subindo uma montanha, você pode imaginar 3 dias de dor? Você pode imaginar 3 dias de dor? Ou você acha que Abraão estava cantando o hino, salmo de ai ao Senhor, enquanto a gente vai oferecer o filho no sacrifício, você acha mesmo? Deus acompanhou a dor, desde a hora que ele saiu de casa, e ele subiu aquele monte, e Deus, eu quero matar o ídolo, devagarinho, matar a unha. Eu não vou te dizer que eu não vou matar seu filho, mas eu quero que você suba pensando que eu vou. Eu quero que você suba pensando que eu vou, porque eu vou destruir esse ídolo. Eu te dei, mas se tornou um ídolo para você. Eu não vou falar mais nada. Não vou falar mais nada. Porque o Espírito Santo, ele ciumentamente, possessivamente, ele está tomando o controle dessa mensagem. Agora, eu não posso terminar a mensagem sem falar essa parte aqui. Deus tem que nos reconquistar. Preste atenção. De onde o diabo nos conquistou. Onde que o diabo nos conquistou? Deixa eu dizer para você que agora eu vou falar de um ídolo diferente. Ei, presta atenção, igreja. Eu vou falar de um ídolo diferente agora. Eu vou falar das dores, decepções e traumas que foram geradas pelo diabo. Porque deixa eu dizer, o diabo nos trouxe experiências tão negativas em nossa vida, tanta decepção e rejeição, tanta dor tão forte, elas são carregadas de tantas emoções profundas de dor, tantas lágrimas de dor em nós, que elas estão gravadas a fogo em nosso subconsciente, onde o diabo nos prende nesses ídolos. Os ídolos que o diabo levantou dentro de nós são dores e traumas, medos ele levantou dentro de nós. E você está preso numa coisa ruim, você está preso num fel, você está preso numa coisa terrível, numa mágoa, numa dor, você está preso numa rejeição, e você não percebe que é um ídolo na sua vida, e você gira em torno dele, e oferece lágrimas para ele, e adora ele sem querer, e sem saber, há um Deus de dor. Ai, Deus, me ajuda a pregar mais manso hoje à noite. Há um Deus de dor dentro de muitos de nós. Há um Deus de lamento dentro de muitos de nós. Há um altar que algumas pessoas estão presas a correntes. E como Sansão girava aquela coisa no cárcere, muitos irmãos estão girando, muitas pessoas estão girando ao redor daquela mágoa, daquela dor, daquele abuso sexual, daquela tristeza, daquela rejeição, daquela traição. E as pessoas não sabem que há um Deus maligno que conquistou o coração delas. A motivação é a motivação negativa. Eu não confio em ninguém. Por que você não confia em ninguém? Porque o diabo te conquistou. Ele deu uma motivação para o seu coração. E Deus precisa desligar a sua alma. Deus precisa arrancar o seu coração de lá.
Deus precisa fazer uma cirurgia. Deus às vezes tem que pegar um facão e cortar mesmo assim, sem energia, sem anestesia, sem nada. Porque tem dores tão profundas que a gente não larga. É incrível como a gente fica escravo de dores. É incrível, incrível, incrível como o ser humano tem essa capacidade. A alma humana tem essa capacidade de se ligar numa coisa e fica presa, chorando, morrendo, mas não larga. Você vai orar com a pessoa e fala, perdoa. Não posso, não consigo. Mas é uma coisa horrível, um veneno que está dentro de você. É veneno, mas é meu. A pessoa não fala com essas palavras. Mas a dificuldade de perdoar é essa. Aconteceu comigo, é meu. Eu não largo o que aconteceu comigo. É um Deus, é um ídolo que Deus tem que destruir, arrancar. Sabe, Deus não corta só ídolos. Quando eu estava apaixonado por aquela moça, que eu tinha 20 anos de idade, né? Que eu estava magro de paixão. Eu sei o que é ficar magro, mas a igreja que eu estava sofria comigo, porque eu era um jovem. E eles sabiam que eu estava apaixonado por aquela moça desde 15 anos de idade. Mas agora, aos 20 anos de idade, eu estava sofrendo dentro da igreja. E todo mundo acompanhou aquele caso. Mas eu emagreci. Eu perdi um trabalho por causa dela, porque eu não tinha como me concentrar. Vocês estão pensando o quê? Que era uma coisa qualquer? Eu perdi um trabalho que eu tinha em Brasília, porque eu não conseguia trabalhar direito. Eu sei o que é o poder de uma paixão. E Deus olhou e sentiu ciúme. E Ele falou, não. Deus não quer saber se vai doer. Ele quer te libertar. Ele precisa do teu coração de volta. Só que nós nos apaixonamos por coisas que nós achamos boas, mas nós também prendemos o nosso coração em coisas horríveis. Odeia a bebida, mas não larga. Não consegue largar. Odeia o cigarro, mas não consegue largar. E Deus nos reconquista dessas coisas. Nossas devoções a Deus, elas não são profundas, porque o nosso coração está preso em algum lugar. Como é que você pode obedecer o maior mandamento de amar a Deus de todo o coração, sendo que 75% do coração está preso na angústia? 20% do coração está preso na amargura. 30% do coração está preso na ex-namorada de 15 anos atrás. Nosso coração está preso em algum lugar. Por isso, nossas devoções a Deus não são plenas. Quando você olhar para você e perguntar, por que eu não consigo buscar Deus mais? Não faz essa pergunta, não. Pergunta assim, quais são os ídolos onde o meu coração está preso, que eu não tenho coração para buscar Deus? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Onde é que o meu coração ficou, que eu não tenho alma, eu não tenho coração para buscar Ele de todo, porque tem um pedaço aqui, tem um pedaço ali, um pedaço ficou no Brasil, porque eu volto, minha família, o pedaço ficou lá, o outro pedaço está não sei aonde, outro pedaço está no ex-casamento. Alguém tem que ajuntar o coração de volta, para poder entregar ele todo ao Senhor. Não vou poder pregar essa parte, só vou mencionar. Um dos maiores competidores da devoção ao Senhor em nosso coração é o medo. Medo. O medo é um dos maiores altares que roubam a nossa devoção. Agora eu vou terminar com o último ponto, é isso aqui. O quarto de oração é o lugar de libertação e da conquista. Por que libertação? Porque se Deus não nos tirar dos deuses onde o diabo nos prendeu, na dor, Ele não pode aumentar a nossa devoção. No quarto de oração, Deus faz duas coisas. Deus é um Deus de desligamentos. Quando você vai orar, Ele começa a te desligar. Eu preciso te desligar das tuas ilusões, dos teus passados, eu preciso te desligar das coisas que você se empolgou, das coisas que te magoou, te feriu, eu preciso te desligar. Aí a segunda coisa agora eu vou começar a gerar em ti um amor por mim, porque agora tem espaço. Quando eu tirei aquela amargura, eu tenho espaço para gerar amor. Quando eu tirei aquele ídolo, eu tenho espaço para gerar fome por mim. Quando eu tirei aquela ilusão, eu tenho espaço para gerar uma devoção nova. Sabe o que Deus faz? Limpa o coração para poder trazer devoção. Mas esse lugar é o lugar da oração. Se você não ora, o teu coração permanece no mesmo lugar. E aí,
Deixa eu falar só essa última coisa, porque agora eu estou correndo a 1000 por hora, né? E aqui é a última coisa que eu vou falar. Se nós recusarmos, olha o que o Espírito Santo me falou. Se nós recusarmos a oração como um método de desligar o coração dos ídolos e apaixonar o coração por Deus, vou mais devagar aqui. Se nós recusarmos a oração, tempo de oração, alguém diz comigo, horas de oração? Porque quando a gente fala tempo de oração, as pessoas pensam assim, 3 minutos. Entendeu? Estou falando de horas. Se nós recusarmos a oração como método de realinhamento do nosso coração, sabe o que Deus vai ser obrigado a usar? Os relacionamentos. Tudo ruim. Sabe o que mais ele vai ter que usar? As circunstâncias. Porta fechada. Tudo ruim. No projeto de Deus, não era para a pessoa estar passando aquilo. Presta atenção, crente. No projeto de Deus, não era para perder emprego, não era para perder o casamento, não era para perder. Mas como ela nunca vai abrir a oportunidade na oração, nunca. Deus não tem chance, Deus nunca vai ter. Deus fala, então tá bom, eu vou ter que mexer. Eu vou mexer no casamento, essa coisa louca aí que você ama demais, eu vou tocar nisso. Eu vou permitir o inimigo tocar naquilo. E aí eu vou começar a desiludir você de um jeito que não é agradável. Então deixa eu falar uma coisa para você. Devemos orar por qualquer pessoa que nos pede ajuda, mas algumas pessoas que nos pedem ajuda, elas não devem ter ajuda, porque elas estão num processo de desligamento. Deus está quebrando os ídolos, ela precisa daquela dor, porque ela recusa a oração. A oração é o método fácil, a oração é o caminho suave de Deus. Ele fala assim, vem orar, que eu desligo o teu coração, eu destruo os ídolos, e eu levanto a minha devoção em ti. Não vem orar, e a circunstância vai apertar, e esse trabalho que eu não fiz pela oração, eu vou ter que fazer com a vida. Deixa eu terminar com essa frase. Deus é um amante. Qual foi a palavra que eu botei que eu já esqueci? Deus é um amante determinado. Ou você ama Ele, ou você ama Ele. Presta atenção. Você acha que Deus vai enviar o Filho dele ao mundo porque Ele amou o mundo desse jeito? E você acha que Ele vai deixar uma igreja amar Ele desse jeito? Você acha mesmo? Você acha mesmo que Ele vai derramar a vida, o sangue do seu filho, para gerar uma igreja, uma noiva, uma apaixonada, para ela amar Ele assim? Hoje eu te amo, hoje eu não estou te amando muito. Você acha mesmo? Deus é um amante determinado. Ou você me ama, ou você vai chegar a um ponto da minha vida que você vai me amar. Porque se eu não te desiludir na oração, eu vou te desiludir em outro lugar. Mas eu vou te desiludir dos teus ídolos. Alguém vem para esse altar pedir misericórdia para o Senhor nessa noite. Shomaka sote tarabachonemará. Gorabachochemetarapacorá. Bozebesiotapacere-betassá. Alguém fala com o Senhor nessa noite, porque há uma entrega de coração que tem que acontecer nesse lugar. Há uma entrega de coração que tem que acontecer nesse lugar. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Alguém nesse lugar fala com o Senhor. Alguém diz para ele, ei, possui meu coração, vai. Possui meu coração, vai. Possui, possui. Aquilo que eu não te entreguei até hoje, possui. Ei, me leva numa profundidade que você não me levou ainda. Ei, eu vim para esse altar me entregar. Ei, eu vim para esse altar para descer numa profundidade que eu não fui eu. Chega mais pertinho do altar, por favor, para os irmãos poderem chegar atrás de vocês aí. Alguém clama pela profundeza. Alguém diz, acorda o meu espírito, tira-me da superficialidade. Eu quero te conhecer de uma forma nova, profunda. Ei, toca os meus sentidos. Ei, toca os meus corações. Toca esse coração duro, toca. Desperta ele, acorda ele. Ei, Deus, não me deixe nessa superficialidade. Não me deixe aqui. Não me deixe aqui, não me deixe aqui, não me deixe aqui. Me possui, Senhor, me possui. Alguém fala para Deus, me desilude dos meus ídolos. Me desilude.
Senhor, pelo que eu estou apaixonado? Senhor, o que ocupa o meu coração? O que é que toma o meu coração? Que toma o teu lugar nele? O que é? Abre os meus ouvidos. Oh Deus, essa noite eu falei da profundidade. Oh Deus, essa noite eu falei da tua profundidade. Oh Deus, seja bem-vindo nesse lugar. Oh, desperta o meu espírito, acorda o meu espírito. Oh Deus, acorda o meu espírito. Alguém diz para ele isso: acorda o meu espírito. Deus, eu quero me apaixonar direito. Eu quero me apaixonar direito, Senhor. Quero me apaixonar. Quero me apaixonar da forma certa. Completamente pelo Senhor. Quero chegar ao ponto de perder o sono, ó Deus.